Olá, estamos começando mais um bate-papo com o Dr. Daniel Wolff, ortopedista da Clínica Iote Norte, especializada em ortopedia e fisioterapia. E hoje a gente está aqui para conversar com dois convidados super especiais, o Igor e o João Vitor. Sejam muito bem-vindos. Por favor, falem um pouquinho mais sobre vocês. Então, bom dia, meu nome é Igor, eu sou fisioterapeuta formado há um pouco mais de 3 anos, trabalho na IoT há cerca de 3 anos também, eu sou pós-graduando em osteopatia pela Escola de Madrid e atualmente estou trabalhando com ortopedia, desportiva e osteopatia. Bom dia, eu sou João Vitor de Mari, sou fisioterapeuta, também formado há cerca de 3 anos. Vou fazer 3 anos também que trabalho na Clínica IoT. Eu sou pós-graduando, estou encerrando agora a pós-graduação em fisioterapia ortopédica e desportiva. E também, atualmente, trabalho na área de ortopedia, desportiva, atendo domicílio também, mas na área da clínica ali, mas ortopedia e desportiva. Doutor. Oi, bom dia, sou Daniel, sou proprietário da Clínica IoT, sou ortopedista, há mais ou menos uns 20 anos em Jaraguá, faço quadril, joelho e medicina do exercício, pós-graduado. Sejam muito bem-vindos. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de entender o que é o famoso ligamento cruzado, lesão de ligamento cruzado. Eu vou falar um pouquinho da lesão, da técnica, do que ocorre, né? Não sei se dá para ver aqui na câmera. Aqui. Uhum. Então, esse aqui é o ligamento cruzado, né? Então, ele faz uma ligação, né? Como o nome diz, o ligamento, ele liga a parte anterior do joelho com a posterior do fêmur. Ele dá estabilidade para o joelho, tanto anterior, né, mais anterior. Quando o paciente vai dar o atleta vai dar um chute, ele segura a tíbia para ela não ir para frente. Então, com essa lesão aqui, o joelho fica frouxo, digamos assim, né? Ele fica solto. Temos outros ligamentos no joelho também, o ligamento colateral lateral, medial e o posterior. Mas o cruzado, que é a mais lesão mais famosa, porque o jogador ele prende a perna no chão, roda, seu corpo roda e estoura com mais facilidade este ligamento anterior. E sem esse ligamento, né, como a gente vai falar depois, né, fica difícil você ter uma estabilidade no joelho. Para ele ficar estável e para a pessoa ter uma vida esportiva razoável, precisa desse ligamento. Igor, e quais são os fatores de risco para esse tipo de lesão? Nós temos fatores de riscos internos e externos. Os fatores de riscos internos são os que são decorrentes da pessoa. Então, é uma pessoa que pratica atividade física, ela tem um fortalecimento muscular, mobilidade adequada para praticar esse esporte, ela treina o gesto desportivo desse esporte ou ela só foi jogar uma vez e acabou ocorrendo a lesão. E a gente tem alguns fatores externos também. Teve um trauma associado a essa lesão, ela recebeu um contato na hora que ela foi executar o movimento, o gramado, como o doutor citou antes, é adequado para a prática. Existe também até uma questão endócrina, de hormonal, em relação a essa lesão. Mulheres têm mais risco de ter essa lesão, tanto por causa de hormônio, quanto também por causa que elas possuem um valgo de joelho. E que é isso? Como a mulher precisa ter uma mobilidade de quadril boa por causa do parto, ela acaba alargando o quadril e o joelho acaba indo para dentro, que é mais ou menos o mecanismo que ocorre, é uma parte do mecanismo onde ocorre a lesão da LCA. Então, mulheres já são mais suscetíveis a essa lesão. Somado a outros fatores, pode acabar ocorrendo com maior facilidade. E doutor, é possível conviver com essa lesão ou a cirurgia é necessária? É possível. Eu sou um exemplo prático. Eu tenho uma lesão, um joelho eu operei e o outro joelho não. Assim, eu tenho já 50 anos, né? Eu consigo conviver. Por quê? Porque eu faço musculação, faço atividade física, reforço, eu entendo a lesão, né? Lógico, sou ortopedista, né? Mas enfim, dá para viver com reforço muscular, com mudança da prática. Eu abandonei o futebol, fui jogar outros esportes, pádel, outros esportes que não exigem tanto a rotação do joelho. Consigo conviver bem, né? Às vezes preciso fazer um tratamento, uma infiltração, uma fisioterapia, mas consigo conviver bem. Mas o ideal, paciente mais jovem, é que se faça a cirurgia para evitar um desgaste futuro, né? A lesão entre os 40 anos, a gente pensa no perfil do paciente. Cada vez mais está aumentando essa idade do paciente. Antigamente, ele dizia, não, 50 não se opera mais. Né? Era uma pessoa mais idosa, 50 anos antigamente. Né? Hoje em dia, você tem pessoas que parecem muito jovens com 50 anos.
Você olha para a pessoa, tem 50 anos, mas tem o corpo ainda de 30. Você acaba operando esse paciente por quê? Porque ele quer continuar jogando futebol, basquete, vários esportes que exigem do cruzado. Então, tudo vai depender do perfil do paciente. Se ele disser, olha, doutor, eu quero só fazer natação e musculação, né? Já tenho 50 anos, não quero mais exigir muito do joelho, ele consegue conviver bem, não tem muito falseio do joelho, ele não sai muito do lugar, pode conviver sem. Tudo, o tratamento ele é individualizado, não é um tratamento padrão para todo mundo. Tudo depende da altura, do peso do paciente e a expectativa, o que ele quer no futuro fazer de esporte. E no caso, quando é necessária a cirurgia, como que ela funciona? Quais são as técnicas utilizadas? Existem várias técnicas cirúrgicas, né? Evoluiu muito a questão da cirurgia, né? Antigamente você tinha a cirurgia, ela era difícil de fazer, né? E o caso do Zico, por exemplo, que ele continuou mesmo jogando com a lesão de cruzado e tal, porque naquela época, na década de 80, não se tinha muita noção de como era feita a cirurgia. Hoje em dia, a cirurgia é feita por vídeo, por mínimos cortes, então a técnica é menos invasiva possível e a recuperação é muito rápida, né, e muito pouco dolorosa. Os enxertos que a gente usa de tendões, né, flexores, dói muito menos o joelho, né, o material de fixação também hoje em dia é bem menor, né, nós temos pequenos métodos de fixação, então isso facilita a recuperação. Então no outro dia o paciente já está caminhando, não precisa usar mais gesso, já está caminhando, já está na fisioterapia no outro dia. E quanto antes ele começar essa reabilitação, com as técnicas mais modernas, mais rápido ele consegue voltar a jogar. E João Vitor, nesse caso desse tipo de lesão, qual é o papel da fisioterapia? Bom, a fisioterapia ela tem um papel, assim como a intervenção cirúrgica, fundamental ali nesse processo, né? A fisioterapia ela vai estar atuando tanto na parte pré-operatória, assim que o Dr. Daniel faz o diagnóstico, né? Ele faz a indicação cirúrgica, esse paciente ele já vem para nós, já faz uma avaliação com o fisioterapeuta, né? Ele vai avaliar quais são as perdas funcionais, musculoesqueléticas que ele está apresentando naquele momento, né? E a partir disso a gente vai trabalhar e preparar esse paciente para a cirurgia, né? A gente tem notado que todo paciente que faz um pré-operatório com a fisioterapia, ele tem uma evolução muito grande e melhor depois da cirurgia. Por quê? A gente prepara essa questão muscular dele, né? Essa questão de mobilidade articular, tem paciente que apresenta um certo travamento, um certo falseio, a gente já consegue dar uma estabilidade também, assim, primária antes da cirurgia. E também tem uma questão que a gente pode falar que é psicológica, né? Porque ele vai passar por um processo cirúrgico, ele vai passar por uma situação delicada, né? Às vezes o paciente nunca fez uma cirurgia, nunca teve contato, né? E a gente já prepara ele e explica como vai funcionar o processo. Então, ele vai fazer um corte aqui nesse lugar, você vai sentir isso daqui, pode ser que inche um pouco, pode ser que incomode um pouco. E depois da cirurgia, o paciente já sabe o que ele ia sentir, né? Outra coisa importante é que a gente já começa a ensinar a marcha dele com a muleta, que depois da cirurgia ele vai precisar usar por alguns dias. Né? Então, nessa parte pré-operatória, ele tem uma atuação muito grande também. E principalmente na pós-operatória. E daí depois a gente vai falar um pouquinho mais específico, mas ele vai trabalhar a evolução funcional e física dele de uma forma, a partir do momento que ele faz a cirurgia até a alta, né? A partir do momento que ele chega com a perna lá inchada, que ele não consegue movimentar, até depois o primeiro chute de bola que ele vai dar ali depois para voltar a jogar bola. Jogar futebol, o esporte que for, né? Então, nesse caso, pelo que eu estou entendendo, existe uma avaliação e um atendimento desse paciente de uma forma multidisciplinar, que envolve tanto a ortopedia quanto a fisioterapia. E nesse caso, eu fiquei curiosa para entender, doutor, como que é feito esse diagnóstico? Como que uma pessoa descobre que tem esse tipo de lesão? O diagnóstico é relativamente simples, né? O paciente conta a história, eu torci o joelho no jogo, prendi a perna e saiu do lugar o joelho, ou senti um estralido, um cleque, alguma coisa. A gente faz o exame físico, a história e o exame físico faz 99% do diagnóstico. O exame complementar, raio-x e ressonância, é só para confirmar o diagnóstico, para ver se tem lesão associada de menisco ou cartilagem, mas o diagnóstico é bem simples. O paciente entra no consultório, já fala que jogou futebol, já torceu, né? Ele acha que a gente, né, precisa de uma coisa muito aprimorada, específica para fazer um diagnóstico. É só uma conversa e um exame físico simples já sabe que está com a lesão, né? E daí
evolui para fisioterapia pré-operatória, eu indico daí, feito o diagnóstico, né, os exames, a fisioterapia pré-operatória, para ele já ganhar força muscular. Muita gente acha que já não pode começar a fisioterapia, já pode começar a fisioterapia mesmo com a lesão, não precisa esperar a cirurgia, pode começar antes, porque o que eu sempre digo para os pacientes, operar é fácil, o difícil é os 6, 7 meses ali, fazendo fisioterapia, musculação, aguentar a fisioterapia todo esse tempo. Então a cirurgia é rápida e simples, o diagnóstico também. O difícil é depois ganhar massa muscular, que é o pior de tudo. E isso, a fisioterapia, é o mais importante, fazer a fisioterapia bem feita depois. Entendeu? Uma boa técnica cirúrgica. Com a fisioterapia pré e pós-operatória vai dar um excelente resultado. Bom, doutor, e hoje em dia existem várias tecnologias nesse pós-operatório. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, já essas tecnologias, elas já começam na cirurgia, né, que as tecnologias são melhores, cirurgia de vídeo, e já no pós-operatório, quando o paciente vai para a sala de recuperação. Que a gente usa um aparelho chamado CPM, que dá uma continuação do movimento contínuo no joelho. É um aparelho que ele fica dobrando e esticando o joelho no momento, já no pós-operatório, já quando ele vai para a sala de recuperação anestésica. Isso já evita aderência, já evita hematoma, então, aí ele vai para o quarto. Já lá no quarto ele começa com a fisioterapia com o fisioterapeuta do hospital. Isso no mesmo dia. Né? Muitas vezes eu dou alta no mesmo dia e já no outro dia ele já vai para a clínica, né, Igor? E daí já começa os recursos, né, que você vai falar um pouco sobre os recursos que a gente tem lá na clínica de tecnologia. Isso. Hoje na clínica a gente dispõe de uma vasta quantidade de equipamentos bem tecnológicos que ajudam nesse pós-operatório, como por exemplo a bota de compressão, que ela ajuda a diminuir o edema. Então, quando o paciente faz uma cirurgia de membro inferior, de forma geral, ele acaba deixando esse membro acaba ficando edemaciado, ficando inchado. E essa bota ela ajuda a reduzir, a melhorar esse processo de retorno venoso e jogar esse sangue de volta para cima, jogar para o coração, diminuir esse tamanho. E também o laser. O laser ele ajuda no processo inflamatório, então ele é um acelerador do processo inflamatório. Aquele processo que ia demorar um tempo X, agora demora um pouquinho menos do que esse X. E assim ele vai agindo. Além de uma síntese de colágeno. Ele ajuda a regenerar esse ligamento e também a própria questão dos pontos. Então, quando o paciente sai da cirurgia, ele tem alguns pontos, esse laser ajuda a cicatrizar mais rápido esses pontos. E o João? Outras tecnologias também, como o Igor comentou, a gente tem o PENF também, que é um equipamento muito tecnológico e foi lançado inovador, digamos assim, né? É utilizado muito em clubes de futebol, que é o PENF, né? A sigla é em inglês, mas ele gera um pulso eletromagnético. Bem parecido com ressonância, né? Isso. Mas Tesla. Isso, ele é em Tesla, é um pouquinho diferente ali a questão da potência dele. E esse pulso, ele gera uma capacidade contrátil muscular muito grande. Ou seja, nesse pós-operatório, o paciente não tem essa capacidade de contrair a coxa, ativar a musculatura. Então, a gente já consegue fazer essa ativação sem que ele precise fazer movimento. Então a gente coloca, né, o equipamento em cima da região ali da coxa e faz essa contração e esse estímulo, né? E um equipamento que a gente utiliza muito assim para mensurar a questão de força muscular é o dinamômetro, né? O dinamômetro ele vai estar atuando tanto na parte pré-operatória quanto também na parte pós-operatória, em que a gente vai acompanhando a evolução muscular e de força desse paciente com esse dinamômetro, que tem a capacidade da gente ter dados palpáveis ali e comparar como é que estão a questão de força ali entre os membros, né? Que é muito importante a gente equilibrar essas forças no pós-operatório. Bom, e após a cirurgia, quando especificamente, exatamente, o paciente deve começar a fisioterapia? Assim que ele sai da cirurgia, em alguns centros maiores do Brasil, lá de fora, às vezes até mesmo dentro do hospital, já tem o fisioterapeuta avaliando e fazendo a primeira sessão com ele. Aqui, como a gente tem esse contato com o Dr. Daniel, pacientes que vêm por ele, normalmente no dia seguinte já estão com a gente na clínica, a gente já consegue inspecionar ponto, ver se acabou arrebentando algum ponto. O próprio Daniel, se encontra na clínica, a gente já consegue chamar ele para dar uma olhada. No dia seguinte, após a cirurgia, a gente já inicia os trabalhos, ganhando um pouquinho de mobilidade, fazendo uma analgesia, tentando diminuir a dor desse paciente, que no pós-operatório recente é normal, e já começar os trabalhos de ativação muscular para ser mais rápido esse processo. E João Vitor, como que funciona todo esse processo de reabilitação após a cirurgia? Então vamos lá, assim como o doutor
comentou antes, a fisioterapia ele é um processo em que o paciente precisa ter paciência, né? Porque é um tempo que ele vai ficar em tratamento conosco, né? Então, a gente pode dividir ali em 3 fases para ser mais simples de entendimento. Então, a fase inicial da fisioterapia é essa fase em que a gente pega o paciente no pós-operatório, né? Então, ele vai apresentar edema, que é o inchaço, vai apresentar ali alguns hematomas pelo método cirúrgico ali, ele vai apresentar limitação de movimento, ele vai apresentar dor, né? Muita perda muscular, é muito comum, isso existe uma situação que a gente chama de inibição artrogênica, que é uma situação em que, de uma maneira simples, o nosso sistema nervoso ele despluga a conexão da musculatura da coxa, principalmente, né, da anterior de coxa, que é o quadríceps, e a gente não consegue ativar no pós-operatório. E a fisioterapia ela vai trabalhar principalmente nesse retorno de ativação muscular, nesse ganho de fortalecimento. Então, nessa fase primária, a gente vai trabalhar nesses ganhos, principalmente. A independência de marcha também, a gente vai tirando as muletas desse paciente, vai orientando como andar corretamente para evitar certos padrões, igual a gente estava discutindo anteriormente. O paciente gosta do padrão de flexo de joelho, né? Ficar com o joelho dobrado. Só que isso, para a evolução da cirurgia, é muito ruim. Muito ruim, porque a gente vai ter que ganhar isso de forma manual depois e é dolorido. Existe uma cápsula no interior do joelho que ela precisa ter essa maleabilidade, porque senão ela fica retesada e isso vai ficar ruim depois para a evolução, né? Então, digamos que essa fase primária é essa fase um pouquinho mais difícil, né? Que o paciente vai sentir mais dor, porém, quando o paciente faz bem feitinho, segue as orientações que a gente passa, que isso é uma questão muito importante, ele seguir as orientações que são passadas de posicionamento, aplicação do gelo em casa, alguns exercícios metabólicos que a gente passa para reduzir o edema. Então, quando ele consegue fazer esse papel, essa primeira fase ela acontece de forma bem tranquila, né? Depois dessa primeira fase vem uma fase mais intermediária, que a gente chama. Então, o paciente já está funcionalmente melhor, já está com o edema controlado, ele já está com um quadro de dor controlado também, né? E a gente começa a aumentar a parte de condicionamento muscular. Fortalecimento, alguns gestos mais dinâmicos, equilíbrio, né? Até depois a gente evoluir para a parte de salto, depois evoluir para a corrida, né? Então, tudo é uma progressão. A gente vai respeitando algumas etapas que precisam ser respeitadas, porque a gente precisa sempre proteger o enxerto, né? A gente não pode danificar o que foi feito durante a cirurgia. A gente tem que respeitar algumas situações. Então, depois dessa fase intermediária, que nessa fase ele faz uma transição também para academia, que daí ele vai complementar o fortalecimento, né? Ele continua conosco na fisioterapia, porque nós fazemos um trabalho um pouquinho diferente da parte de academia. A academia vai ser um fortalecimento mais isolado de musculatura mesmo, né? E depois que ele passa por essa fase intermediária, ele vai para a fase final, que digamos que é a melhor fase ali para o paciente. Que daí a gente vai voltar a fazer gestos esportivos, a gente treina algumas valências, que é potência, explosão, trocas de direção, para que ele consiga fazer o retorno depois da atividade dele de uma forma mais segura, né? Porque, assim, o que a gente vê no nosso dia a dia é que o paciente ele sente muita insegurança depois de todo o processo de recuperação de fazer esse retorno esportivo. Muitas vezes, os pacientes acabam não fazendo esse processo, porque ali depois do 3º mês ele já está funcionalmente bem, ele já consegue andar, ele já consegue trabalhar, então tá tudo certo, né? Só que para ele voltar a fazer atividade dinâmica, ele precisa fazer esse preparo, porque senão, psicologicamente e fisicamente, o corpo dele não está preparado. E aí existe o risco dele relesionar, sofrer uma outra lesão. São algumas questões que podem acontecer ali no final do tratamento. Então, basicamente, a fisioterapia ela vai abordar todas essas questões, desde o pré-operatório até depois a alta dele para voltar à prática esportiva. E nesse caso, qual é a frequência da fisioterapia, né? Quantas vezes a pessoa faz fisioterapia por semana, por dia, né? Não sei como que funciona. E qual é a duração desse processo ali no pós-operatório de recuperação? A duração você diz em meses? Isso. Ah, tá. Então, assim, no início, a gente tem
um atendimento em maior escala, então a gente atende mais o paciente e depois a gente vai desmamando. A gente precisa fazer mais intervenções na parte primária ali, porque a gente utiliza alguns equipamentos para auxiliar nesse processo de melhora do enxerto, de cicatrização. Então, a gente precisa mais desse paciente. E depois a gente vai trabalhando junto com a academia, né? Então, vai desmamando esse paciente. Então, ele está mais na clínica no início, depois a gente vai tirando. O processo total de recuperação, a gente tem estudos ali que mostram que 9 meses são necessários para a cicatrização completa do enxerto, né? Hoje a gente trabalha, então, em 2 números, de 9 a 12 meses de recuperação completa. Então, dentro desses 12 meses, ele está com a gente fazendo todo esse processo de reabilitação. Então, por isso que a gente comentou, é uma questão que o paciente precisa de paciência. Porque, igual eu falei, depois do 3º mês, ele já está se sentindo bem. Só que ele ainda não está pronto e nem preparado para voltar para atividades dinâmicas. Então, é um processo lento, demorado, mas é necessário para que a cirurgia, a qualidade de vida e a segurança daquele método cirúrgico do joelho dele seja garantida, né? Acredito que isso até varia de paciente para paciente, né? Conforme a gente tem individualidade de paciente. Às vezes o paciente não evoluiu no começo, não seguiu as orientações no começo que a gente passou, ele acabou não tendo uma evolução conforme o esperado. Então esse paciente vai acabar ficando mais tempo com a gente. Como o João comentou antes, a gente tem uma avaliação pré-operatória. Quando a gente chega ali, o número mágico que todo mundo fala é 9 meses, são 9 meses. Mas esse número sempre pode variar. A gente tem uma avaliação, que o João comentou, a pré-operatória, que inclui alguns testes funcionais e de força. E dentro desses testes a pessoa tem que ter um critério de alta. Se ela não atinge esses critérios de alta, essa recuperação pode ir aumentando de tempo, ir aumentando. É muito... Não vou dizer que é muito variável, mas existem variáveis dentro do tratamento. A gente tem um exemplo prático que teve recentemente, que o próprio Neymar, né, um jogador de futebol, ele completou, se eu não me engano, o tempo de recuperação, porém ele não passou nos testes físicos para voltar a praticar e ele teve que esperar mais um tempo para voltar a jogar bola, jogar o seu esporte. Então, igual o Igor comentou, no final do tratamento, assim que a gente termina o tratamento, a gente tem uma vasta quantidade de testes que a gente faz, de força, testes dinâmicos, de salto, que a gente precisa ver se ele realmente está apto a voltar à prática. Se ele não tiver, ele não passar nesses testes, a gente não tem como dar segurança para ele, né? Então, é uma coisa muito importante a se falar, né? O paciente quer voltar, mas às vezes ele não está pronto para isso, mesmo atingindo já o tempo estipulado. Antigamente falava 6 meses, todo mundo falava, né? 6 meses volta a jogar, mas é um número que não tem que avaliar. Hoje em dia tem se esperado mais para o paciente voltar, 7, 9 meses, para mais segurança do que voltar antes e ter uma lesão, né? Perder uma relesão. a cirurgia. Outro exemplo que a gente teve recentemente foi do Éder Militão, né? O Éder Militão também é um jogador do Real Madrid, brasileiro. Ele voltou com 7 meses a jogar. Jogou por um tempo pequeno, mas voltou. Ele entrou em campo, jogou. E eu não vou lembrar há quanto tempo atrás ele lesionou de novo o ligamento, só que da outra perna. Da outra perna. Muito comum, inclusive. Às vezes, como o paciente operou o lado direito, o tratamento foca muito do direito e acaba esquecendo um pouquinho o lado esquerdo. E quando esse paciente volta a jogar, ele acaba tendo um déficit no lado esquerdo que antes ele não tinha e acaba lesionando essa outra perna. Por isso que é importante esses testes, para a gente ver como é que está o equilíbrio muscular desse paciente, né? É claro que não dá para a gente afirmar que tem uma relação direta, né? Ele ter lesionado a outra, porque isso, igual o Igor comentou antes, existem fatores externos que fogem do controle, né? Analisando um pouco da imagem, do momento da lesão, a gente talvez percebeu que ele travou o pé no movimento ali, dinâmico, e isso associou. É uma infelicidade que a gente fala, até né? teve um contato ali. É uma coisa muito relativa, né? Então, a gente fala, tem situações que é infelicidade do momento, do trauma, foge do controle, né? Porque o esporte é isso. A pessoa que pratica esporte, ela está exposta a circunstâncias, às vezes, que fogem do controle, né? Bom, e nesse caso, quais são os principais diferenciais da IoT Norte nesse tratamento pós-operatório?
Bom, hoje a clínica, graças a um grande investimento, né, dispõe de muito equipamento tecnológico para a parte de recuperação desse paciente, né? Então, hoje a gente tem um dinamômetro para quantificar a força desse paciente. Então, a gente tem um dado palpável e a gente consegue mensurar e diferenciar a força muscular desse paciente. Então, a gente utiliza no pré-operatório, no acompanhamento do pós-operatório, depois lá na alta desse paciente. A gente tem alguns equipamentos de cunho regenerativo, né, que vão acelerar esse processo de recuperação do tecido, redução da dor, redução do edema. A gente tem o aparelho de laser que ele faz esse processo. A gente tem a bota compressiva para auxiliar ali no processo de edema quando o paciente apresenta, né? A gente também tem o PENF, que é um equipamento bem tecnológico que foi Novíssimo. ele é utilizado em clubes de futebol para potencializar o aumento de força muscular, né? Ele gera um pulso eletromagnético na fibra muscular, né? E isso vai gerar um potencial ali contrátil da fibra e vai auxiliar nesse processo inicial, principalmente, o paciente que não consegue fazer essa contração, né? Então, a gente consegue fazer essa ativação ali da região. E fora que hoje nós temos um espaço dedicado aos atletas, ali um espaço que a gente consegue fazer um trabalho específico depois para esse paciente, para ele fazer o retorno, né, do esporte, ele ter uma segurança para voltar a jogar. A gente fala, quando o paciente faz todo esse processo, a gente fala um cenário perfeito, né, que ele faz todo esse processo de reabilitação, ele tem uma segurança muito grande para voltar a jogar. Todos os pacientes falam isso, que, é um movimento simples, mas eu não consigo fazer. Então, hoje a clínica ela demanda de várias tecnologias, espaço, profissionais também capacitados para atender, né? Então, acho que esse é um grande diferencial ali para o atendimento desse tipo de lesão. Então, o paciente pode voltar a jogar, pode voltar para o esporte. Pode, com certeza. Com certeza. Bom, e essas lesões, pensando agora no esporte, elas parecem estar cada vez mais comuns. Por quê? São vários fatores que influenciam nisso. A gente pode citar, como a gente comentou antes, o caso do Éder Militão e do Neymar. O Neymar até conseguiu passar do prazo, mas o Militão voltou antes. Será que não teve muita pressão externa do clube? Esses jogadores eles acabam custando um investimento muito caro para o clube. Então, não ter eles em campo é como se fosse um prejuízo, não poder contar com esse atleta. Então, será que teve uma pressão da diretoria para acelerar o processo dele? Será que ele estava muscularmente pronto? Tem algum... Dentro desses fatores externos, hoje em dia está acontecendo muita mudança do estilo de campo. Antes era muito gramado natural, agora está virando sintético. Será que o corpo está conseguindo adaptar bem esse gramado sintético? A demanda de jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, antes a gente estava conversando, vários clubes do Brasil estão sofrendo muito com lesão de LCA. Então, a demanda do futebol aumentou muito. Tanto em questão de calendário, então os clubes estão jogando muito, os atletas estão jogando muito, como está custando caro. A gente vê vários clubes com problemas financeiros. Eles não conseguem fazer um elenco que faça ter uma rodagem nesse time. Então, o mesmo time joga todas as partidas quarto, domingo. Não tem um tempo de descanso hábil. E o futebol, de forma geral, aumentou a velocidade. Então, o jogador que na década de 90 corria 4 km, hoje está correndo 8. Então, uma demanda muscular muito maior com trocas de direção. Como o Daniel citou lá no começo do nosso podcast, no movimento de mudança de direção é a maior chance que a gente tem de romper esse ligamento. Principalmente associado ao gramado, são vários fatores que levam a isso. Então, como o jogo está mais rápido, os jogadores têm que fazer mais vezes isso durante o jogo, gerando maiores oportunidades de ter essa lesão, ainda associada a contato e outros fatores, e se tem muito mais lesões. E qual é o papel da fisioterapia esportiva nesses casos? A gente tem alguns papéis, né? Tanto a parte de recovery, então esse atleta que está tendo uma demanda muito grande, a gente pode tentar diminuir esse estresse sobre a musculatura, acelerando o processo regenerativo, melhorando a qualidade de vida dele dentro disso. E até coisas que parecem básicas. Mas o atleta que está com dor, ele pode não dormir direito. Não dormir direito, ele não cumpre o ciclo regenerativo dele e vai acumulando esse processo lesivo. E também a parte, como o João comentou antes, de mudança de gesto esportivo. Para conseguir trabalhar esses gestos esportivos, fazer ele executar melhor esse trabalho, pode gerar torna ele preparado a, quando ele estiver no campo, realmente executando no jogo,
ele está mais preparado para executar aquele movimento e diminuir a chance de lesão. Porque a fisioterapia ela não abrange apenas a reabilitação em si, né? Preventivo. A gente trabalha muito a questão de prevenção. É óbvio que a prevenção, igual o nome já diz, ele previne, né? Não vai... Não tem como ser 100%. Exatamente. A gente não vai conseguir dizer, você não vai romper, porque, igual a gente comentou até o momento, esportes, você demanda de movimento, você demanda de rotação, você demanda de carga, você demanda de velocidade, e tudo isso vai fazer com que esse atleta, esse indivíduo, ele esteja exposto a isso e tenha a chance dele lesionar. Mas a gente trabalha parte preventiva, igual o Igor comentou, parte de recovery, né, que para diminuir essa demanda ali que ele teve muscularmente, enfim. Então, a gente tenta minimizar, né, principalmente essas questões que eles sofrem durante os treinamentos, dos jogos. Mesmo com o avanço da tecnologia, a gente tem tido essas lesões, mas a gente vale ressaltar como a fisioterapia ela avançou no decorrer dos anos. Hoje a gente tem vários equipamentos, várias técnicas e um entendimento melhor de como tratar essas questões, né? De forma preventiva, igual a gente falou, enfim, na própria recuperação depois. Então, eu acho que é uma questão também que evoluiu bastante essa atuação da fisioterapia, né? Nessa questão. E até assim, a gente citou muito atletas profissionais, mas o mesmo vale para atletas amadores, Isso, com que certeza. vão bater bola uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se você pensa que os atletas profissionais, que têm um preparo físico, que estão todo dia ali fazendo isso, se preparando para esse esporte, tem lesão, imagina a quantidade de atletas amadores que podem ter, que vão, como eu falei, jogar uma vez por semana. Então, muscularmente, eu gosto de dizer, eu sou atleta de basquete, ex-atleta de basquete, jogo o meu basquete ali uma vez por semana. Não é mais como era quando eu tinha 18 anos, que eu treinava todo dia. Eu jogo uma partida, eu saio destruído hoje. Então, o efeito que eu tenho numa partida muito maior do que eu tinha quando eu era preparado para isso. Então, é tentar preparar esse atleta amador e também fazer esse recovery para diminuir essas dores e preparar ele melhor para o próximo jogo, que às vezes é na mesma semana. Bom, então a fisioterapia esportiva, ela é uma forma de prevenção e ela serve tanto para atletas de alta performance quanto para atletas amadores. Como saber quando eu devo buscar um fisioterapeuta nesse sentido? Depende do nível, da intensidade de atividade que eu faço, ou de como saber quando eu devo buscar esse profissional? Acho que para a grande maioria das pessoas seria necessário. A gente pega, de novo, atletas profissionais. Tem uma entrevista do Kaká, que foi o último brasileiro que foi bola de ouro, que ele fala que o erro dele foi não ter tido um fisioterapeuta antes, que ajudaria ele a ter prevenido as várias lesões que ele teve durante a carreira. Então, o atleta amador pode passar por uma avaliação para saber se ele está preparado para isso. Às vezes ele está preparado. Então, talvez não precise para fazer a fisioterapia em si, mas ele pode passar por uma avaliação e ver se ele está pronto para esse esporte. Às vezes ele vai correr uma maratona, ou uns 5 km, que tem bastante aqui em Jaraguá. Ele corre 5 km, ele pode fazer um recovery após essa corrida. E não são pessoas que necessariamente são treinadas, mas são pessoas que só gostam de estar nesse ambiente. Eu sou da opinião que, assim, a pessoa pensou em fazer esporte, pensou em fazer qualquer atividade que foge do cotidiano dela, ela deve procurar um profissional fisioterapeuta, fazer uma avaliação prévia, porque, igual eu comentei, a gente tem condições de mensurar perdas funcionais, perdas musculares, gestos esportivos, gestos dinâmicos, que a gente consegue já ter um entendimento de que, esse paciente tem uma característica de movimento que pode ser lesiva futuramente. Ele quer praticar um esporte específico, a gente já tem uma ciência de que, olha, esse esporte que você quer praticar, você está com um déficit de controle de quadril nesse movimento que talvez pode predispor uma lesão. Então, assim, a pessoa ela tem essa capacidade de prevenir, né? Então, é muito importante que o paciente, o indivíduo, tenha esse acompanhamento com o fisioterapeuta, igual o Igor falou, de forma preventiva, de forma de tratamento também. É muito comum quando a pessoa inicia alguma atividade que foge do cotidiano dela, iniciar com dor, iniciar com algum desconforto, porque foge. O corpo humano, ele sempre se adapta
ao Saindo da meio zona de externo. conforto. Sempre, sempre. Então, a partir do momento que você começa a fazer alguma atividade que você não estava acostumado, pode ser que ele venha a dar uma incomodada. E isso é uma adaptação que acontece de forma natural. Isso é sempre um sinal do corpo ali, ó. Tô me adaptando, tô me adaptando. Acontece muito de pacientes procurarem a gente depois de 6 meses, 1 ano fazendo uma prática, né, esportiva, sentindo desconforto, mas vai passar um momento. Só que isso já era o corpo dando um sinal que, opa, tem alguma coisa errada. Tem talvez algum gesto esportivo, algum déficit de força que você está tendo durante o teu esporte ali que está te prejudicando. Então, o que mais acontece é isso. O Dr. Daniel ele pode falar isso também. O perfil